Durante muito tempo, as pessoas acreditavam que o dinheiro representava alguma coisa: ouro, prata, metal, trabalho, produção, algo físico, algo difícil de criar. Depois, o mundo moderno olhou para isso e disse: muito antiquado. Vamos criar dinheiro baseado em confiança, decreto, dívida e reuniões. E, como todos sabemos, humanos lidam muito bem com poder ilimitado, principalmente quando envolve dinheiro dos outros. Mas o que eu sei, sou apenas um gato. No episódio anterior, vimos como o padrão ouro acabou. Hoje vamos dar um passo além. Vamos entender o que significa dizer que o dinheiro perdeu o lastro. O que era lastro, por que ele importava. O que sustenta o dinheiro fiat hoje, por que isso afeta o seu poder de compra e por que Bitcoin aparece como uma resposta moderna a um problema antigo. Como confiar em uma moeda que pode ser criada sem limite rígido? O que é lastro? Lastro é aquilo que dá sustentação a alguma coisa. No dinheiro, lastro significa que moeda está ligada a algo externo a ela, algo que limita a sua criação, algo que, em teoria, dá confiança ao valor daquela moeda. Durante muito tempo, esse lastro foi o ouro. Uma nota representava uma promessa. Ela não era apenas papel, ela dizia: este papel pode ser trocado por uma quantidade de ouro, ou seja, o papel era um recibo, e o ouro era a realidade por trás do recibo. O papel dizia: eu represento o ouro. O ouro dizia: eu sou ouro. Um precisava se explicar, outro apenas brilhava em silêncio. O lastro funcionava como uma âncora. Ele impedia que a moeda fosse criada livremente sem risco. Se muitos papéis fossem emitidos, as pessoas poderiam pedir o ouro de volta. Se não houvesse ouro suficiente, a confiança no sistema quebrava. Por isso, lastro não era apenas detalhe técnico, era uma forma de disciplina monetária. E disciplina, quando o assunto é governo e dinheiro, costuma ser recebida com o mesmo entusiasmo de um gato tomando banho. Por que o lastro limitava a criação de dinheiro? A principal função do lastro era limitar a quantidade de moeda. Se o dinheiro podia ser convertido em ouro, então a emissão do papel precisava respeitar a quantidade de ouro disponível. Claro, na prática, governos e bancos muitas vezes tentaram esticar essa regra, mas a existência do lastro criava um limite, um constrangimento, uma barreira. O Estado não podia simplesmente criar dinheiro sem considerar a reserva que sustentava aquela promessa. Para emitir mais moedas de forma confiável, era necessário ter mais ouro. E ouro não aparece por decreto, ele precisa ser minerado, gasto com energia, tempo, máquinas, trabalho, risco. Ouro tem um defeito imperdoável para quem gosta de gastar. Ele não aceita PowerPoint. Você pode apresentar metas, planos, promessas e reformas, mas a mina continua exigindo trabalho real, muito inconveniente. Esse limite era importante porque protegia principalmente o poder de compra. Se a moeda não podia ser criada facilmente, era mais difícil diluir o valor de quem poupava. Não era um sistema perfeito, mas havia um freio. E quando o freio existe, quem dirige precisa pensar antes de acelerar. O problema é que o sistema monetário moderno preferiu tirar o freio e chamar isso de flexibilidade. O dinheiro fiat. Quando o lastro virou confiança. Quando o dinheiro perdeu o lastro em ouro, ele não desapareceu. As pessoas continuaram usando moeda, continuarão recebendo salário, pagando impostos, comprando comida, financiando casas, usando bancos, mas a natureza do dinheiro mudou. Ele deixou de ser uma promessa de conversão em ouro e passou a ser dinheiro criado. Fiat significa dinheiro por decreto, dinheiro que tem valor porque o Estado determina, porque a sociedade aceita, porque são impostos, porque os impostos são cobrados nessa moeda e porque o sistema financeiro inteiro funciona ao redor dela. Antes o dinheiro dizia: tem o ouro por trás, agora ele diz: confie em mim, eu sou obrigatório. Pura coerção. Uma evolução curiosa, de lastro metálico para autoestima institucional. Isso não significa que o dinheiro fiat não tenha nenhum tipo de sustentação. Ele é sustentado por instituições, leis, impostos, bancos, Banco Central, força econômica do país, confiança social, rede de aceitação. Mas há uma diferença fundamental. Ele não tem um limite físico rígido como o ouro. Sua oferta pode ser expandida.
E quando a oferta de dinheiro pode crescer sem uma âncora forte, a proteção do poupador depende da disciplina de quem controla a moeda. E confiar em disciplina permanente de autoridades monetárias, bem, a história monetária tem um senso de humor sombrio. O que sustenta o dinheiro hoje? Hoje, o dinheiro moderno é sustentado por confiança. Confiança no governo, confiança no Banco Central, confiança no sistema bancário, confiança de que outras pessoas aceitarão aquela moeda amanhã. Confiança de que o Estado continuará cobrando impostos naquela moeda. Confiança de que a inflação será controlada. Confiança de que a dívida será administrável. Confiança de que a moeda não será destruída por excesso de emissão. E muita confiança empilhada em cima de mais confiança. O sistema Fiat é basicamente um castelo de confiança. Bonito de longe, mas evitaria morar no último andar durante uma crise fiscal. Esse sistema funciona enquanto as pessoas acreditam nele e enquanto as instituições conseguem preservar um nível mínimo de estabilidade. Mas se a confiança diminui, a moeda pode perder valor rapidamente. Países com inflação alta mostram isso com clareza. Quando as pessoas deixam de confiar na moeda, elas tentam fugir dela. Compram dólar, compram imóveis, compram ouro, compram Bitcoin. Compram qualquer coisa que pareça preservar valor melhor do que a moeda local. A fuga da moeda é o voto silencioso contra o dinheiro fraco. Sem lastro, a oferta pode crescer. Aqui está o ponto central. Quando o dinheiro perde o lastro, a oferta monetária pode crescer com muito mais facilidade. Governos podem emitir dívida, bancos centrais podem expandir liquidez, bancos comerciais podem criar crédito. O sistema financeiro pode multiplicar dinheiro através de empréstimos, depósitos e instrumentos financeiros. Isso não acontece necessariamente com uma impressora física. Hoje, boa parte do dinheiro é digital, números em tela, registro contábil, saldo bancário, promessa. Os humanos ainda imaginam impressoras de dinheiro, fofo. Hoje, muito dinheiro nasce como número digital, menos barulho, mais eficiência, mesma diluição. Quando a quantidade de dinheiro cresce mais rápido do que a produção real, o poder de compra tende a cair. Isso aparece como inflação. Mercado mais caro, aluguel mais caro, ativos mais caros, salários correndo atrás. E o mais interessante, ninguém precisa tirar diretamente o dinheiro da sua conta. O saldo continua lá, mas o que ele compra diminui. Esse é o imposto invisível do dinheiro sem freio. Mises Hayek e Friedman. O problema do dinheiro sem âncora. Mises ajuda a entender que dinheiro forte surge do mercado. As pessoas escolhem aquilo que melhor preserva valor, facilita trocas e resiste ao tempo. O ouro venceu por muito tempo porque tinha características monetárias fortes. Era escasso, durável, difícil de produzir. Hayek ajuda a entender o risco do monopólio monetário. Quando poucas instituições controlam a moeda, todos ficam expostos a erros, incentivos e interesses dessas instituições. Se a moeda perde valor, a poupança paga. Friedman ajuda a entender por que a quantidade de dinheiro importa. Se a oferta monetária cresce rápido demais em relação à produção, o poder de compra tende a cair. Mises perguntaria: por que as pessoas escolheriam esse dinheiro livremente? Hayek perguntaria: por que poucos controlam algo tão importante? E Friedman perguntaria: quanto dinheiro vocês estão criando? E o sistema Fiat responderia: depende da próxima crise, reconfortante como um cofre feito de papelão. Essas três ideias ajudam a enxergar o problema. O dinheiro sem lastro físico depende da disciplina institucional, mas instituições têm incentivos. Governos gostam de gastar, bancos gostam de expandir crédito, políticos gostam de prometer. E a conta costuma aparecer depois, na inflação, na dívida, na perda de poder de compra e no futuro mais caro para quem trabalha. Bitcoin tem lastro? Aqui surge uma pergunta importante. Bitcoin tem lastro? Bitcoin não tem lastro em ouro, não tem lastro em dólar, não tem lastro em governo. Ainda bem. Não representa uma promessa de conversão em metal. Mas isso não significa que Bitcoin seja apenas nada. Bitcoin é sustentado por outra lógica. Ele é sustentado por regras verificáveis, escassez programada, oferta limitada a 21 milhões, mineração, energia, proof of work, criptografia, rede global. Nós verificando regras, consenso, autocustódia e uma política monetária que não depende de confiança em uma autoridade central.
O fiat diz, confie nas instituições. O ouro diz, confie na escassez física. O Bitcoin diz, não confie, verifique. Francamente, é a frase menos humana e mais sensata da história monetária. Bitcoin não é lastreado em algo externo. Ele é um sistema monetário com propriedades próprias. Sua força não está em representar outra coisa. Sua força está em ser verificável. Este é o ponto. O Bitcoin não promete que existe ouro em algum cofre. Ele permite verificar que a oferta segue regras públicas. E em um mundo cheio de promessas monetárias quebradas, verificar é um avanço civilizatório. Lastro, confiança e verificação. O dinheiro pode ser vista como uma transição. Primeiro, dinheiro como mercadoria, ouro, prata, bens escassos. Depois, dinheiro como recibo, papel representando metal. Depois, dinheiro como promessa, moeda baseada em instituições. Depois, dinheiro digital bancário, saldo em tela. E agora, Bitcoin apresenta outra possibilidade: dinheiro com verificação, não porque alguém promete, não porque alguém decreta, não porque alguém garante, mas porque qualquer pessoa pode conferir as regras. Isso muda a conversa. A pergunta deixa de ser quem garante esse dinheiro e passa a ser eu consigo verificar esse dinheiro? Promessa é bonita, verificação é melhor. Promessa cabe em discurso, verificação cabe em nó completo. É e, curiosamente, o nó completo mente menos que políticos em ano eleitoral. O dinheiro fiat exige confiança, o ouro exige custódia e verificação física. Bitcoin exige responsabilidade e verificação digital. Cada sistema tem riscos, mas a diferença é clara. Bitcoin reduz a necessidade de confiar em intermediários para saber se a política monetária está sendo respeitada. E isso é algo novo. O lastro acabou, mas a pergunta: o dinheiro perdeu o lastro? Mas a pergunta principal continua viva: o que sustenta o valor da moeda que você usa? Se a resposta for apenas confiança, precisamos perguntar: confiança em quem? Com quais incentivos? Com quais limites? Com qual histórico? Com qual poder de emissão? O dinheiro fiat funciona porque a sociedade aceita, porque o Estado impõe, porque impostos são cobrados e porque o sistema inteiro opera nele. Mas isso não garante preservação de poder de compra no longo prazo. Dinheiro sem lastro físico pode ser conveniente, mas conveniência para o emissor muitas vezes vira custo para o poupador. O lastro antigo era ouro, o lastro moderno é confiança, o lastro do Bitcoin é verificação. E entre confiar em promessas e verificar regras, eu fico com a opção que exige menos fé e mais matemática. Mas o que eu sei, sou apenas um gato. Bitcoin não é uma promessa de riqueza, é uma pergunta sobre confiança, uma pergunta sobre escassez, uma pergunta sobre quem controla o dinheiro e principalmente uma pergunta sobre o valor do seu tempo. Porque quando o dinheiro perde o lastro, quem precisa encontrar proteção é você. Não confie, verifique e opt-out. No próximo episódio, o que são satoshis? Até lá, lembre-se, se o dinheiro não tem lastro, pelo menos entenda quem tem o poder de criá-lo e quem paga quando ele perde valor.